Bom dia, bom dia. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje nós nos encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 7. O texto sagrado de 2 Coríntios, né? Paulo falando àquela igreja, a igreja de Corinto. Vamos à leitura do texto sagrado? Diz o texto sagrado: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando. Paulo fala, olha, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Precisamos ser aperfeiçoados no temor de Deus. Estar em santidade diante do Senhor. Verso 2. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. A ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Nenhum dano, Paulo diz, né? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu, isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocente neste assunto. Portanto, qual assunto Paulo está falando, né? Paulo está falando do pecado, do incesto que havia na igreja, que ele corrigiu por intermédio de uma carta. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade,
Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Paulo está falando de Tito, do obreiro que Paulo havia mandado para cuidar daquela igreja. Mas eu quero aqui destacar o versículo 10, que diz o seguinte, olha, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Tá? Vou ler de novo, presta atenção. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A salvação não traz pesar, a salvação traz alegria. Mas a tristeza do mundo, a tristeza segundo o mundo, produz morte. Paulo havia tratado com o incesto, o pecado de incesto, daquela igreja. E foi por uma carta. Paulo não estava presente, mas ausente, e eu não sei quanto tempo levou a carta para chegar da onde Paulo estava, na igreja de Corinto, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, o correio era feito por mula, por burro, por cavalo, mas Paulo é severo na carta e ele diz, quando a carta chegar aí, o meu espírito estará com vocês. Ele diz, olha, não estou presente em corpo, mas estou presente em espírito, porque no mundo espiritual não tem tempo e não tem espaço, O mundo espiritual, ele não se limita às leis da física. O mundo espiritual não tem tempo, não tem espaço. E Paulo, então, usa do mecanismo, da ferramenta, da carta, para disciplinar aquela igreja. E ele encontra a resposta de contrição, de um arrependimento genuíno. E arrependimento genuíno, gente, nada mais é do que mudar de atitude. Mudar, é uma conversão de atitude, Quando você está dirigindo, você vai fazer uma conversão, você está indo, e quando você vai fazer a conversão, você vai voltar totalmente, vai dar meia volta, vai voltar. E quando a gente está no pecado, é assim também. Quando o Espírito Santo nos alerta de que estamos cometendo um pecado, nós precisamos voltar à pureza, voltar à santidade, Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós violamos uma lei espiritual, nós somos avisados pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos avisados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que voltar à santidade. Voltar à santidade. Eu me lembro de Sansão. Sansão, ele, por 3 vezes, Dalila tentou manipulá-lo, pedindo para ele onde estava a força dele. Por 3 vezes, quer dizer, 3 vezes o Espírito Santo avisou Sansão de que estava errado, de que ele estava no lugar errado. Ele estava no território do inimigo e ele não podia permanecer no território do inimigo. Ele tinha que voltar para a santidade. Por 3 vezes o Espírito Santo avisou Sansão. É assim conosco também. Quando nós pecamos, quando nós violamos a lei de Deus, as leis espirituais, o Espírito Santo também nos avisa para que a gente possa voltar para a santidade, voltar à pureza, voltar. E para voltar à pureza, para voltar à santidade, é preciso ter um arrependimento genuíno. E arrependimento genuíno é aquele que, quando nós sentimos o peso do pecado em nós, nos entristece por dentro, traz um peso por dentro. Por quê?
porque nós temos a convicção plena do pecado, temos a convicção de que aquilo é pecado, temos o conhecimento de que violamos uma lei espiritual e violamos uma lei e estamos contra Deus, e o Espírito Santo nos constrange e nos leva à presença de Deus. Perceba, anote isso, todo arrependimento genuíno nos leva à presença de Deus. Todo arrependimento genuíno nos leva à presença de Deus, aonde o mal para. É na cruz de Cristo que vamos terminar, levando toda aquela dor, toda aquela agonia, todo aquele pecado, a confissão do nosso pecado, né? Provérbios é muito claro quando ele diz, olha, aquele que confessa o seu pecado, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o lugar, quando o arrependimento é genuíno, o lugar onde nós vamos estar é na presença de Deus, é levando na cruz de Cristo, onde todo mal para. Já a tristeza segundo o mundo já é diferente. A tristeza segundo o mundo não nos leva na presença de Deus, não nos leva perto de Deus, pelo contrário, nos leva para longe de Deus. A tristeza segundo o mundo leva-nos ao desânimo, leva-nos à depressão, leva-nos à decepção profunda e muitas vezes leva até mesmo ao suicídio, leva à morte. E quando isso acontece, é porque a pessoa está longe de Deus. Ela está muito longe de Deus. Ela não tem conhecimento de Deus, né? E é importante que a gente perceba isso. João 3,16 diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Tem que crer. O Senhor Jesus veio para todo aquele que crê. Eu vou ler de novo um texto que eu sempre cito, porque eu gosto muito, e dessa vez eu vou ler para você. Você que está me ouvindo, eu vou ler para você. Em verdade, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve e crê na minha palavra tem a vida eterna. A vida eterna não é uma dúvida, é uma certeza. É uma certeza. E o que faz, pastora, para receber a vida eterna? Qual o caminho para receber a vida eterna? Qual o caminho desse arrependimento genuíno para estar com Deus? Qual o caminho da cruz que liberta, da cruz que cura, da cruz que transforma? Qual é o caminho? O caminho é João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então precisa receber Jesus no coração, precisa receber Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o tempo aceitável, hoje é dia de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Como nós lemos no texto de Coríntios, né? A contrição, o arrependimento genuíno, a contrição, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Se há tristeza no teu coração, se há angústia, se há um caminho mau, um caminho de morte, os caminhos de morte, é o afastamento de Deus, precisa voltar à santidade, precisa voltar à pureza, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa confessá-los diante de Deus,
precisa colocá-los na cruz de Jesus, onde todo o mal para. Precisa ir à presença do Senhor, buscar a presença do Senhor para ter alegria e paz. Então, o arrependimento genuíno é esse arrependimento que nos leva para perto de Deus. O Espírito Santo nos alerta, nos avisa e nos leva para perto de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que nós possamos compreender as verdades espirituais que estão contidas na sua palavra, nesse texto de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai. E a todas aquelas pessoas, Pai, que vão entrar em contato, Pai querido, com esse vídeo ao longo do dia, quando elas entrarem, no momento que elas entrarem. Pai querido, que esta palavra possa achar guarida no seu coração. Ó Pai querido, se ela estiver, ó Deus, com angústia, com sofrimento, com tristeza segundo o mundo, que ela possa, Paizinho querido, olhar para o alto os céus e ela possa se arrepender de todos os seus pecados. Limpa todos os seus pecados, Pai. Ah, Deus de poder, perdoa todos os seus pecados, Pai. Nós te pedimos, Pai, a tua bênção para o dia de hoje. Queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela tua orientação, pela tua instrução. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua graça. Obrigada, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, porque estamos num país livre, Pai, onde podemos ler a tua palavra, onde podemos orar e buscar a tua face, Pai. Pai, eu oro agora pelos enfermos, Deus. Eu oro a Ti pelos enfermos, eu peço a Ti, ó Deus querido, que o Senhor visite, Pai querido, a Bianca, Deus, a filha da Rosane, a nossa merendeira do projeto. Pai de poder, entra com providência ali, Deus. Pai querido, cuida ali, ó Pai, providencia toda a equipe de médicos que está tratando daquela moça, Senhor. Deus de poder, repreende toda a enfermidade, Nós damos ordens para essa enfermidade para sair. E, Pai querido, é sobre a autoridade da Tua palavra, porque a Tua palavra diz tudo o que pedirdes, crendo na oração recebereis. E nós cremos, Pai, nós cremos no poder de cura, e libertação do Senhor. A Tua palavra também diz, e sobre ela nós oramos, que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Pelas chagas do Senhor Jesus nós somos curados, Pai. Então visita com poder a Bianca naquele hospital e repreende toda aquela enfermidade. Oramos pela Luísa, pedimos ao Pai de poder que toda a enfermidade seja repreendida. Nós damos ordem para que a enfermidade saia em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, ó Deus, pela vida da Cláudia, sua mãe. Senhor Deus, visita aquela casa, Pai, com a tua presença, que a tua presença possa inundar aquela casa, Pai. Ó Deus de poder, cura toda a enfermidade ali, traz consolo, refrigério para a vida da Cláudia, para a vida da dona Isabel. Deus de poder, entra ali com providência, Pai. Eu oro pela minha sobrinha Carla Fabiana, Deus, ó Deus de poder, que o Senhor Jesus do altos céus possa trazer cura e libertação ali, Pai, cura e libertação para minha sobrinha. Pai de poder, eu oro a Ti, ó Deus, por todas as famílias, ó Pai. As famílias que nós temos acesso, as famílias do projeto, Pai, onde houver luta, onde houver dor, onde houver tristeza, onde houver angústia, Pai, aquelas famílias, ó Deus de poder, que estão com problemas financeiros, Pai, traz a liberdade financeira. Pai, aquelas famílias, ó Deus, que não conseguem viver a vida abundante que o Senhor Jesus tem prometido. Pai querido, como ter vida abundante, Pai, onde há problemas financeiros. Então, traz provisão, Pai, traz emprego para o desempregado, traz emprego para aquele que está desempregado. Pai, traz consolo, refrigério para aquela pessoa, Deus, que está atolada nos vícios, Pai.
Traz, Senhor Deus, libertação, Pai, que a única dependência dessa pessoa seja do Senhor. Liberta do alcoolismo, liberta das drogas. Pai, as famílias que estão, Pai, com dificuldades, Deus, com conflitos, sem direção, sem norte. Pai querido, que estão afundadas em tristeza, em angústias, em depressão. Deus, traz cura no dia de hoje, traz cura e libertação. Aonde, Pai, esse vídeo chegar, aonde essa oração alcançar, Pai querido, que o poder do Senhor possa fazer, ó Pai, possa adentrar nas famílias, nas casas, Deus querido, e promover, ó Deus, promover a paz, a alegria, promover, Senhor Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força, porque a alegria do Senhor traz para nós a força do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, os meus filhos. Eu coloco diante de Ti os meus genros e a minha nora no dia de hoje, para viver o dia de hoje, esse dia que o Senhor preparou para nós. Eu coloco diante de Ti, Deus, a vida dos meus netos, a vida do Pedro, do Vitor, a vida do Arthur, a vida do Tiago, a vida do Isaac. Pai, cura o Isaac de todo autismo. Eu repreendo todo autismo, Nós repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus. Eu oro a Ti pela Isadora, pela Alice, pelo Davi. Pai, coloco meus netinhos diante do Senhor. Esconde eles atrás da Tua cruz, Pai. Que o homem mau, o maligno não chegue. Pai, em nome de Jesus, que eles estejam protegidos, guardados pelo Senhor. Pai, toma a vida do meu pai, dá alegria do Senhor na vida do meu pai. Querido Deus, os meus amigos de perto, os meus amigos de longe, Pai, a minha parentela, os meus familiares, Pai, que hoje seja um dia de vitória, que hoje seja um dia de salvação, Pai, e eu quero orar a Ti, Pai, por essa pessoa que ouviu a Tua palavra, que meditou comigo, que esteve comigo, Pai, quando ela estiver, no dia que ela escutar esta palavra, Pai, e ela decidiu entregar a vida para Jesus, ela decidiu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa manhã, nesse dia, Paizinho querido, nesse dia, no dia 8 de junho de 2024, essa pessoa recebe Jesus no seu coração. E eu quero te pedir, ó Deus, perdoa todos os seus pecados, perdoa os seus pecados, limpa os seus pecados. Escreve o nome dela no livro da vida, escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Dá um novo nome, porque a Tua palavra diz isso, que quando nós recebemos o Senhor como Salvador, quando nós recebemos o Senhor nos dá um novo nome. Nós somos uma nova criatura. Passamos a ser concidadãos dos céus, Pai. Passamos a ser peregrinos na terra com uma missão neste lugar. Paizinho querido, escreve, abençoa essa vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa sua casa, sua família. Traz liberdade financeira, libertação, Pai, dos vícios. Pai querido, promove a bênção do Senhor sobre esta família, sobre essa casa. Nós oramos assim, Pai, porque cremos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigada. Que você tenha um dia abençoado, um sábado na presença do Senhor, cheio da presença do Senhor. E lembre-se, arrependimento genuíno nos leva para perto de Deus. Nos leva à cruz de Cristo, onde todo mal para. Quero agradecer aí o Romeu, que entrou, que esteve conosco aqui nessa live, a Margarita. Deus te abençoe, que você possa ter a sua vida abençoada, guardada, protegida no dia do Senhor hoje. Que Deus te guarde e proteja. Até amanhã, se Deus nos permitir. E olha, e compartilha esse vídeo com alguém, com seus amigos, compartilhe, me ajude a levar essa palavra de salvação, essa palavra de libertação a muito mais pessoas. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir.